Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Xadrez. Esse meu canalzinho, né? Pan. Ah, ok, vamos lá. Eu joguei essa partida aqui de branca, estou com 1922 de rate, agora um pouquinho mais, né? E esse Extasia aqui, 1980 de rate. Fiz o lance 1C4. Eu estou fazendo esse esquema de... Enquanto que eu ainda não tenho... Cara, o que eu vou fazer em 2021, né? Vamos nos alinhar aqui, né? E na frente perante vocês vai ser melhor porque eu vou me comprometer com mais força, né? Então vamos lá. Esse ano eu tenho que pegar um jogador modelo e aprender tudo com ele, inclusive a parte de aberturas, estratégias e como ele conduz as suas partidas. Exemplo, Mikhail Tal ou Gary Kasparov. Ainda estou decidindo isso. A segunda coisa que eu tenho que fazer é terminar o livro Enciclopédia das Combinações de Xadrez e trazer isso para o canal também. Terceiro, 100 finais que tem que saber, que é um livro de, não, eu vou fazer um livro de finais, um livro de cálculo, né, de combinações, né, tática e por aí vai, que seria o meio jogo, né, normalmente acontece no meio jogo, pode acontecer na abertura também, mas é mais difícil. E no final, com pouca peça, pode, obviamente, também ter tática, pode decidir. Mas é mais no meio jogo. E a abertura, tendo um jogador modelo e passando as partidas dele, sempre tem aquelas estatísticas de abertura, né? Estudar as aberturas de um determinado jogador para pegar o lifestyle, né? O estilo de vida, não, o estilo de o style game dele, né? Provavelmente vai ser Mikhail Tal, tá? Mas o Kasparov ele ficou tanto tempo como primeiro que realmente, olha, eu estou balançado aqui. Mas enfim, vamos ao nosso jogo, né? Já falei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho que fazer. Então lance um C4. Deixa eu ver aqui. As negras respondem C6. Eu tenho jogado C4 já há um tempo, né? A partida de meia hora, que é o ranqueado clássico, valendo ponto, né? E, bom, ele jogou C6 para jogar, né, obviamente, aqui um D5 e por aí vai. Eu continuei com a minha estratégia G3. Então ele ataca o centro com D5. Olha, o lance bispo G2 é possível ignorando, né? Mas eu preferi tomar, ele tomou, então eu joguei D4. E por transposição, né, a gente foi para uma abertura fechada, que é quando é feito o lance D4 e D5. Só que com a diferença, né, que não tem mais os peões aqui, né? E por aí vai. Então ele fez E6 e manteve, colocou essa estrutura aqui bem forte, bem sólida. Até porque ele sabe que eu vou trazer o bispo para G2. E então ele tranca, ele tem um centro muito forte. Ele não desenvolveu nenhuma peça, mas ele tem uma estrutura de peões bem forte aí. Então eu coloquei bispo G2, fiz bispo G2 e me mantive fiel às ideias da inglesa. Ele tirou o cavalo para F6, acho que é uma ideia muito boa, que é o cavalo do rei, para ele estar um passo mais perto do roque. Só que aqui eu tirei o cavalo também, justamente porque essa diagonal aqui está aberta, e eu não queria ser surpreendido, por exemplo, com um lance tipo bispo B4, entendeu? Porque aí eu vou ter duas opções ruins. Ou eu vou ter que tirar o meu bispo, e ele pode vir com esse cavalão para cá, já atacando tudo aqui. Essa casa é bem importante. Ou então eu vou ter que tirar esse cavalo às pressas, e aí dá tempo dele jogar de novo o cavalo E4. Então, apesar da gente estar na abertura, né, já tem muita coisa acontecendo aqui. Principalmente quando o rei está centralizado, você tem que jogar com muita cautela, né?
sempre de butuca no que o teu adversário está fazendo. Então eu quis tirar primeiro esse cavalo. Eu desenvolvi o bispo do rei e agora o cavalo da dama. Que aí eu já estou dominando essa casa, entendeu? Já estou de olho aqui, estou fazendo várias coisas. O lance da máquina é bispo E7, só que ele faz um lance bem mais agressivo, um lance para frente, um lance mais agudo. Então, nesse início de abertura, né, nesse início de jogo na abertura, está tendo uma guerra muito forte pela iniciativa. Ele desenvolveu muito bem, porque ele desenvolve aqui o cavalo e o bispo. Agora que eu estou vendo que bispo G5 seria uma boa ideia também, mas não foi bem isso que eu quis fazer. Eu vi aqui também uma oportunidade de pegar esse par de bispos. Eu não posso deixar ele jogar simplesmente cavalo E4 aqui nessa posição. Que aí vai começar a me apertar cedo as negras aqui, né? Bom, isso tudo foi o que eu pensei. Então eu joguei esse lance aqui, o A3, justamente para para pegar o par de bispos, né? Mas aí não, ele pega e faz. Deixa eu ver aqui. O lance da posição é bispo toma C3 mesmo. E eu ia estar feliz com o meu par de bispos. Ele simplesmente agora faz bispo E7, né? Ele deveria ter feito de primeira, segundo o computador, mas super normal, nada sinistro não. Cavalo F3, desenvolvi outro cavalo. Ele já fez o roque. Olha que ideia interessante, né? Então o rei dele está em segurança. Esse cavalo é um cavalaço. O bispo saiu também. E principalmente essas estruturas de peões eu vou ter que trabalhar para quebrar bastante essa pedra aí, né? Ele fez o roque, eu também fiz. E aí vamos para o jogo, né? Ele tirou outro cavalo, um lance muito natural. E aqui eu decidi por expandir na ala, né? Porque como ele veio com esse bispo aqui e depois ele volta, ele me deu a chance de jogar 3B4 aqui e eu tô tomando a ala. De repente já tô fazendo um B5 aqui, enchendo o saco dele, né? E aqui eu já tenho uma casa boa pro meu bispo, né? Ficar na grande diagonal. Aqui ele faz dama C7. Não entendi muito bem o que ele quis, né? Porque a coluna C está aberta. Então eu fiz o lance bispo F4 para encher o saco da dama dele mesmo. Eu tinha calculado se ele fizesse, por exemplo, bispo aqui, eu já traria o cavalo para cá, entendeu? E já entrava em complicação já. E meu bispo sempre tocando na dama dele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente fez o lance dama B6 aqui. Ele fez o lance dama B6. Quando ele fez isso, cara, eu comecei a observar, olha só, esse peão tá tomando conta dessas casas, meu cavalo está tomando conta dessas casas, e eu tenho um cavalaço aqui também que pode encher a porra do saco. Então, na falta do que fazer, bem ou mal, ele ainda falta desenvolver o bispo de casas brancas, né? Mas ele moveu primeiro e não tinha. E esse bispo de casas brancas, apesar dessa estrutura estar forte, é o peão grande, né? Que esse bispo está muito ruim. Fazendo uma análise agora, o meu bispo ele já saiu atacando. Os meus dois cavalos estão bem centrados. Peraí, deixa eu tirar essa salada de frutas aqui. Vamos fazer uma análise agora. Os dois reis estão rocados, tá tranquilo. Esse cavalo dele tá legal, mas esse bispo aqui é o peão grande, né? Porque ele tá muito limitado, ele só tem uma casa. E ele impede que as torres se conectem, entendeu? São as pequenas debilidades que a gente tem que aproveitar. E principalmente agora, olha na minha posição, né? Esse cavalo ele tá bem, esse bispo ele também está muito limitado, tá vendo? Apesar dele ter feito essa estrutura aqui de peões, ele está muito limitado as peças dele, ele está muito para trás, está muito no corner, né? E eu tenho que procurar jogadas ativas para tentar pegar essa situação.
Olha só, quando ele faz o lance dama B6, o computador faz mais 1.0, né? Embora seja a torre C1 aqui, né? Torre C1 eu já estava com ideias já há um tempo, porque eu... Como é que eu posso dizer? Deixa eu clicar aqui. Que a coluna é aberta, né? Mas por enquanto a dama dele pode vir para cá e incomodar esse peão aqui. Então eu deixei a torre onde é que estava. Eu quis tomar a iniciativa e joguei cavalo A4. Eu sei que cavalo no canto só traz desencanto, que é o velho ditado do xadrez, mas toda regra também tem sua exceção. Então ele tem dois lances, dama B5 aqui, e olha como é que a dama dele já está ficando sufocada, ou voltar com a dama para D8. Uma coisa que é interessante, que eu estou observando agora, é que eu tirei o bispo com ganho de tempo na dama, e o cavalo ele pode fazer essa manobra aqui, ó, e se instalar na casa de C5 com ganho de tempo, entendeu? Inclusive, né, podendo regressar. Olha quanta casa boa, né? Para um posto avançado em E5, por exemplo. Então, tipo assim, apesar do cavalo estar no canto, ele tem postos avançados interessantíssimos aqui, entendeu? E eu tô atacando de novo, eu ataquei 2 vezes seguida a dama dele. Olha só que doideira. Ele saiu com a dama, eu desenvolvo atacando. Ele veio para cá, eu vou para frente, jogo o cavalo para frente atacando. Eu acho que justamente por isso que ele não quis voltar, entendeu? Porque agora eu não tenho mais cavalo C5 e tendo o cavalo num posto muito avançado com ganho de tempo. Aqui ele está tocando no meu cavalo, que obviamente está sendo defendido. Se eu quiser infernizar de novo, é só eu voltar para essa casa aqui C3 e posso até tentar uma repetição de lances, né? Mas aqui, quando ele veio para cá, uma coisa que eu observei é que essa dama está muito sem casa, entendeu? Basicamente, ó, o cavalo está tomando essas casas, o peão está tomando essa casa, entendeu? Essa dama está controlando isso aqui. Essa é a casa que ele pode vir também, entendeu? Mas, por exemplo, eu estava pensando já com ideias de vir com esse bispo aqui para cá e de repente eu poderia até ganhar a dama dele. Quando ele colocou a dama em B5, eu já comecei a ficar de olho nesse tipo de coisa. Porque o cálculo e a tática, ela nunca vem sozinha, entendeu? Sempre você tem que... são pequenas coisas que vão acontecendo que você tem que ficar ligado no jogo o tempo inteiro para ver se dá certo. E é por isso que eu fiz esse lance aqui, ó, torre E1. Não sei, cavalo C3 é o lance da máquina voltando. Eu fiz o lance torre A1, que é bem invisível. É um lance útil por quê? Eu coloco a torre aqui, ó, de olho nesse peão. Normalmente esse é o peão mais debilitado, né? E assim, como o meu bispo está aqui, eu quero deixar uma rota de fuga fácil. Eu não quero avançar esse peão assim tão mole. E qualquer coisa, se eu quiser dar um tiro aqui, né? Se eu quiser dar um tiro aqui e atacar E4, né, para depois fazer alguma coisa ou tentar um avanço, fica muito fácil. Mas esse é o primeiro passo para trazer o bispo para cá, entendeu? Já que, para mim, eu estou numa corrida para tentar pegar essa dama. Eu ataquei a dama uma vez, ele tirou. Eu ataquei o cavalo uma vez, ele tirou. Então, tipo assim, quando você começa a bater muito, você uma hora quebra a pedra, né? Então, vamos lá. Aqui ele fez o lance, bispo D7, e de olho no meu cavalo, já que esse cavalo está no canto, por exemplo, depois ele poderia até sacrificar o cavalo aqui, pegar a dama, e o máximo que eu ia poder fazer é ser troca, entendeu? Então é muito sutil, e a gente tem que ficar sempre de olho nisso, é igual ao jiu-jitsu, quando o cara está com a mão na sua gola, ele está querendo te enforcar. Quando o cara está com muita mão no seu punho, no seu punho, ele pode estar querendo dar uma mão de vaca. Se ele está querendo dominar o cotovelo e tal, ele está querendo armlock, tornozelo e por aí vai. Então, quando o cara tem uma mãozinha ali, você já tem que ficar esperto já, né? Olha que jogada agressiva de raio-x. E é o único lugar que o bispo sai mesmo, né? Então, eu tirei o cavalo do canto, né? Eu defendo atacando, né? Coloquei no posto avançado, já atacando o bispo.
e já de olho aqui em casas importantes. Ele atacou esse cavalo, caramba, e agora eu fui para mais 3 pontos. Caramba, eu vou fazer a variante do computador. Cavalo toma D7. Cavalo toma D7. Já é o bispo F1, o computador avalia. Dama A6 única. Ah, tá, pode crer. E aí B5. Cara, eu falo com toda a verdade no meu coração. Eu vi esse B5 em algum momento. Dama toma. E aí E4 foi o lance que depois eu fiz. Ele ia ter que trazer a dama para B2. Então E por D, atacando o cavalo. Cavalo A5 é mais humano. Caramba, já tinha isso aqui, ó. D por E. F por E. E aqui já podia... Aqui está dizendo bispo H3 aqui nessa posição. Mas se quiser já pode tomar direto, né? E uma posição bem sinistra, bem boa, né? Então cavalo A4, dama por torre, bispo, cavalo. Ele joga esse, só que não foi isso que eu fiz. Eu achei que eu ia simplificar muito a posição e principalmente por esse bispo estar aqui, eu achei que poderia ter volta. Então eu fiz esse lance aqui, que puta que pariu. Foi um lance horrível, né? Agora eu tô vendo que não foi tão ruim assim, né? Mas a ideia era, eu vi um duplo que não tinha. Pensei que essa torre estava aqui em algum momento, achei que podia dar um duplo, mas não tem duplo, não tem nada aqui. Foi burrice. Aí ele tirou o cavalo para cá, aí já está dando vantagem de novo, né? Inclusive eu já posso jogar cavalo D ali, ó. Poderia jogar cavalo normalmente, que não ia dar nada. Mais 2,8 de vantagem. Foi aqui que eu joguei o lance E4. E a ideia é muito simples, como ele estava muito de olho nesse bispo meu, eu simplesmente estou querendo jogar bispo F1 e pegar a dama dele, entendeu? Esse lance E4, quando eu ataco o centro dessa forma, é justamente porque eu não... Por exemplo, agora ele tinha que jogar... Está dizendo D por E, torre por E e por aí vai. Mas na minha cabeça, tudo que eu quero botar o bispo aqui para pegar a dama dele. Então na minha cabeça ele já tinha que ter jogado o bispo perdão, ele já tinha que jogar dama A6 para pegar meu cavalo. Esse cavalo aqui está perdido, na minha opinião. Ele vai tomar aqui e eu não vou ter saída para lugar nenhum. Repara que está tudo mal aqui. Mas de qualquer forma, ele não vê isso, que é um lance tipo assim, eu ataco no centro, quando na verdade eu estou de olho na dama. É um lance de muito veneno e muita sutileza. Ele tomou lá o meu bispo, né? E aí o primeiro lance da posição bispo F1, acho que só agora que ele foi ver que a dama estava caindo. Então ele simplesmente tomou. O computador manda tomar de rei, cara, rei F1. Porque é o seguinte, esse cavalo aqui, ele temporariamente está aqui, e ele pode fazer um cavalo H3 para dar um cheque aqui e querer me infernizar de algum jeito, né? Já que esse bispo de casas brancas, né, apesar das minhas casas brancas estarem um pouco debilitadas, esse bispo não joga, né? Bispo ruim pra cacete. Então fiz o... Ah não, aqui, agora ele já tá mandando tomar de torre. Cara, torre ou bispo, na minha... Tipo assim, pra mim, essa coluna ela vai se abrir, eu já tô tocando de raio-x no bispo lá, entendeu? Então se eu tomo aqui, esse cavalo de repente pode ser expulso de alguma forma e eu posso, entendeu? Estourar... Se eu estourar o centro aqui, que é o que eu iria fazer, que aí eu tomei de rei mesmo, até porque
Ele tá sem damas, entendeu? E pra mim tá tranquilo, ele não tem mais aquele cheque nem nada. Ele faz o lance D por E4. Nossa, para simplificar tudo, eu deveria ter tomado o cavalo dele. Mas aí eu achei que no final dessa variante, tipo cavalo por, peão por, a minha estrutura ia estar muito zoada, entendeu? E esses bispos assim eles vão começar a rodar, pode ser ruim. Então, para uma segurança melhor do rei, eu tomo e ele toma e eu tomo de torre mesmo. E é bom que a torre já, bem ou mal, ela já começa a ter um acesso aqui, ó, para cá e a gente pode já querer alguma coisa. A torre está bem centralizada aqui no pequeno centro, né? Então ele tira o cavalo para o centro e obviamente esse meu cavalo está condenado ao fracasso, não tem jeito. Já está mandando o cavalo E5 aqui. Pô, mas se eu mando o cavalo E5, ele não vai mandar esse aqui não, tá vendo? Que esse aqui é um duplex com varanda aqui que ele está mandando para mim, né? Esse aqui que eu não queria levar. Porque assim, tomei aqui, ele voltou. Aí ele ficou. Na contagem material ele tem 10, 3, 6, 9, 12, 22. Na contagem material eu tenho, peraí, 10, 13, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 a 22, né? Mas aqui não está tão claro porque esse cavalo ele não tem vida, entendeu? Qualquer casa dele, ele vai morrer. Foi uma péssima ideia, mas enfim. Nem sempre, mesmo quando a gente ganha, a gente perde, esse cavalo não tem jeito, não tem salvação. O que eu não queria é levar o duplo aqui, né? Tanto a torre quanto a dama. E esse cavalo está muito forte aqui, entendeu? Então, para não fazer, para não acontecer, eu simplesmente trouxe a dama e de repente eu já tenho acesso aqui às casas, entendeu? Eu já controlo esses saltos de cavalo, o cavalo está controlado e é isso. Ele fez um lance muito forte, bispo C8, acho que ele jogou de uma forma inteligente. Tá dando cavalo C5 aí, cara. Poxa, esse cavalo C5, peão toma, obviamente. Peraí, achei que a minha internet não tá tão boa assim não. Eu não ia fazer cavalo C5. Ele ia tomar e de repente eu poderia tomar aqui assim, né? Para esse peão não ficar isolado. Se bem que tá mandando tomar de B, né? Mas eu acho que eu tomaria assim, dessa forma. Bom, isso não aconteceu. Eu ainda tentei aqui piorar, né, a situação. E aqui já está dando menos 1,4. Eu sei, cara, que a análise do computador é muito importante, que ele faz milhões de cálculos por segundo. Mas assim, é muito desconfortável você jogar sem dama. Eu tive que fazer esse B5, se ele tomar de bispo agora eu tomo o cavalo dele, e aí ele vai começar a ter muito problema nessa partida. Aí ele tira o cavalo para lá, entendeu? Pelo menos eu piorei o cavalo dele, né? E esse aqui é o peão do Capablanca, né? Que é um peão que segura 2 aqui, né? Já ouviram? Se sair em passando, esse peão toma passando aqui, né? E quebra a estrutura. Então, bem ou mal, muito legal. E eu piorei a peça dele, entendeu? Piorei um pouco a peça dele. Depois que eu fiz isso, esse intermediário, né? Eu já sabia que o cavalo estava morto, mas custa nada você piorar as peças e o jogo do adversário. Não vou ajudar em nada, né? Quando ele tira, eu simplesmente faço cavalo A5, porque eu sabia que ia ganhar um peãozinho aqui. Aí ele tomou, eu tomei de dama, e agora no final, se trocar tudo, eu tenho 2 contra 1 aqui, entendeu? Então eu já estou bem esperto quanto a isso. Ele tem aqui 4, né? E eu tenho essa debilidade aqui, mas paciência, né?
não dá para ter um jogo perfeito também, tudo certinho. Quando uma porrada estanque, você troca muita porrada, a ideia é que aconteça esse tipo de coisa mesmo. Eu tava doido para jogar sei lá, uns B5, já que ele não pode tomar porque tá cravado aqui, entendeu? Ou B5 pan aqui de alguma forma, enfim. A posição, o computador tá dando menos 1.5, mas eu não tô jogando contra a máquina, tô jogando contra um ser humano, entendeu? É muito duro converter uma porra dessa. Para mim, eu tô muito melhor, porque tô jogando com duas torres, dama e cavalo aqui, protegendo tudo, né? Mas ele joga bem, cara. Ele joga bispo D8 atacando. Eu volto a dama para D2. Então ele fez uma manobra de bispo interessante. Bispo B6. Eu achei inteligente da parte dele. Agora esse bispo aqui, cara, nessa diagonal ele já vai me criar muito problema, entendeu? No ruim de tudo ele já está botando pressão no peão de D, que é a debilidade da minha estrutura, né? Eu achei que ele jogou bem. Aqui eu joguei o lance A4 para tentar espetar esse bispo e tirar ele dessa diagonal, para ele ficar nessa diagonal ruim aqui assim, entendeu? Quebrando pedra aqui para sempre. Então A4. Aí ele joga 5 para evitar tudo isso. E eu não ia tomar em passando, né? Bem ou mal, ele fez esse peão passado. Essa estrutura aqui é sólida, né? Coluna C aberta. Então o jogo está começando a se desenhar. Mas eu ainda não tenho nada, porque ele tem muita peça, cara. Só que, tipo assim, como eu acho que eu fui muito inteligente quando não tinha nada para fazer, eu começava a pegar as pequenas vantagens. Pegar as pequenas vantagens. Sempre colocando ele contra a parede. Eu nunca dei um soco para nocautear, mas toda porrada que eu dava eu sabia que eu estava incomodando, entendeu? Por exemplo, agora ele fez isso, que ele tem... olha só, cavalo, torre, bispo e cavalo estão praticamente nas casas iniciais, entendeu? E essa galera tá toda para ala. Só essa torre está na defesa do rei dele, entendeu? Enquanto isso, a minha torre que veio para cá já está vindo, entendeu? Entrando com tudo aqui. Então, foi exatamente isso que eu falei, comecei a planejar. Ó. A abertura já foi, e eu peguei algumas micro vantagens jogando com um jogo de iniciativa, tanto com o bispo quanto com o cavalo, pegando meio que os erros dele, entendeu? Acho que ele entrou meio bambo ali, eu fui pegando, acho que a minha abertura eu consegui pelo menos uma vantagem psicológica, que eu estava sempre batendo nele para ele defender alguma coisa, sempre criando problema. E aqui, enfim, minha torre entra em C fácil, meu cavalo pode pular para G5 a qualquer momento. E aí o que eu fiz foi isso, torre C1, não sei se é o primeiro lance da posição, o primeiro lance era a torre G4, né? Mas aí eu coloquei a torre na coluna aberta, também não posso ser crucificado por isso. Aqui ele tem os dois bispos, né? Esse bispo aqui de Casas Brancas, principalmente, ele entrou numa diagonal muito forte, entendeu? E provavelmente era empate, cara. Porque eu acho que eu não tinha como furar muita coisa, nem ele. Eu falei, cara, não dá para eu continuar com um jogo de inglesa, porque por motivos óbvios, né? Mas assim, tipo assim, a ala da dama dele tá muito cheia, entendeu? Esse cavalo vai sair aqui em algum momento, pode vir para cá em lance, mas ainda assim ele vai ter que colocar essas peças, ele está perdendo tempo. Enquanto isso, dá tempo de eu organizar um ataque. Então eu fiz torre G4 aqui, entendeu? Que é colocar a torre numa linha rica, esse tanque de guerra aqui dando um tiro na cara do rei. Ele faz o lance mais lógico, né? Que é um lance muito inteligente da parte dele. Vamos primeiro, antes de falar o desenrolar, esse aqui foi o grande erro da partida. Esse foi o grande erro da partida. Eu joguei torre G4, mas eu não tinha nada ainda, entendeu? Se ele joga um H5, por exemplo, eu acho que eu não tinha porra nenhuma, mas provavelmente eu iria sacrificar também. Ele não avaliou bem. Depois ele fala aqui, ó. Eu não calculei, dama toma E4, pararampampam. Seu cavalo escaparia da posição, tarará, tarará.
Aqui ele fez um jogo, uma jogada inteligente, olha só. Com um ataque a descoberto de cavalo, saindo daqui, né? O bispo dele está tomando meu cavalo que está no ar. E o cavalo dele está tomando a minha torre, entendeu? Então, um ataque duplo a descoberto. Ele fez realmente uma jogada muito boa. Cara de 1980 é um forte, eu acho ele forte, um forte jogador. Claro que aqui eu poderia trazer a torre para F4, né? E aí defende tudo, mas mesmo assim ele poderia trazer cavalo H5 e começar a encher o saco, né? Então ia ter uma briga interessante. Mas de qualquer forma, o lance que eu fiz quando eu joguei torre G4 foi justamente essa bomba aqui, ó. Torre toma G7. Um petardo, um tiro na cara, né? Para estragar o velório. E aqui foi que ele começou a perceber. Uma coisa que eu calculei é o seguinte: eu estou entregando. Primeiro que eu consegui quebrar aquela estrutura boa que ele tinha, entendeu? Criei peão isolado, criei ilha. Para um final, se trocar tudo, eu acredito que eu estou melhor. Olha só essas três aqui, mais bem conectadas, mas isso é só uma objeção minha. Outra coisa, eu calculei pelo menos isso aqui, ó. Rei toma, dama G5, cheque, única, rei para cá, e no ruim de tudo, cavalo. Então eu estou entregando 5 para 5 da torre, por um peão e um cavalo por 4. Eu acho muito interessante. Mas o meu cavalo tem saltos aqui, ó. Foi mal. O meu cavalo tem saltos muito poderosos, entendeu? Controlando casas importantíssimas aqui. E a combinação, eu ainda tenho um cheque aqui, entendeu? Para tentar fazer alguma coisa. Então tem todas essas situações que estão acontecendo. Posso trazer o cavalo para cá, ó, sacrificar aqui, dar cheque. Quando ele vem para cá, cavalo H6 de novo, ele volta, entendeu? É mate, acredito ele, vai ter que entregar a torre, por exemplo. E aí o pau come de quina, entendeu? Eu sabia, isso foi o que eu calculei, entendeu? Então o meu sacrifício não foi assim à toa. Torre toma G7 foi uma jogadaça, entendeu? Só que aí ele faz esse lance rei H8. Ele faz o lance rei H8, ele não aceita o veneno. Então no ruim de tudo, né? Eu sabia que eu tinha uma vantagem muito boa, só que não adianta só você ter uma vantagem muito boa, você tem que converter essa vantagem em vitória, senão nada do que eu fiz ia valer a pena, né? Bom, enfim, então ele não toma, entendeu? Essa torre aqui, eu já ganhei um peão. E aí eu fiquei pensando cavalo G5, mas cavalo G5 vai obstruir essa excelente diagonal que a dama tem, essa linha de ataque, entendeu? O cavalo E5, ele tá vindo, entendeu? Em algum momento. Eu fiquei calculando muito que eu tava com medo dele fazer esse lance de tomar o meu cavalo, que o meu cavalo tá no ar. Olha só que coisa ao estilo tal, né? Minha torre tá voando, não tem ninguém segurando essa torre e meu cavalo tá voando, entendeu? E não tem como um ajudar o outro, entendeu? O lance aqui é cavalo E5, segunda engine, vamos fazer o lance da engine. Se de repente ele toma, cara, eu vou ter essa brincadeira aqui, ele vem pra cá, e depois vem tudo aqui, vem pra cá, e aí cavalo G com a ideia de cavalo H6. Eita porra! Violento, hein? Violento. Então foi muito acertado, né? Então o lance que eu fiz foi o seguinte, dama H6. Porque eu já pensei no seguinte, cara, se a gente for para um final, já vou estar com um peãozinho a mais aí, já vou estar legal e eu tenho muito ataque. E essa torre, essa dama aqui, cara, estão exercendo uma pressão absurda em H7, ou seja, esse cavalo vai ficar eternamente aqui, entendeu? Então eu sabia, ele começou a ficar muito mal no tempo, começou a ficar muito mal no tempo, porque, caraca, tipo assim, é sufocante, entendeu? O cara tá segurando ali no teu pescoço. Eu senti que dama H6 é um lance, se não o cálculo é tão forte, pelo menos ele é muito assustador, entendeu? Então ele faz esse lance aqui. E
eu faço o lance da máquina. Ele quer trocar a peça, né? Quando você está atacando e tem um ataque que pode ser de mate, você não deve trocar a peça. Mas quando você está muito na pressão, levando muita porrada nas cordas mesmo, apanhando ali, você deve trocar a peça. Aqui eu só olhei e não quis trocar de primeira. Eu fiz torre por F7 aqui, eu já ganhei o segundo peãozinho. E outra coisa, já é um ataque direto nesse bispo, né? Que está atacando meu cavalo. Já é um ataque direto nesse cavalo aqui. Eu achei que é uma jogada de múltiplas funções que realmente abriu de vez o rei dele, né? Tá muito exposto o rei dele agora. Ele fez o primeiro lance da posição, que é muito óbvio, torre G6 aqui. E aí já tinha uma combinação que eu não fiz, cara. Ó, tá mandando dama H3 aqui nessa posição. Dama H3 como sendo um lance mais forte. Eu olhei que essa entrada de dama é só ele recuar a torre. Se eu der um cheque, ele vai vir para cá, né? Ele defendeu e atacou bem, né? Mas repare no tempo, ele tem 1 minuto e 12, quer dizer que esses últimos lances, esses últimos acontecimentos foram de uma destruição psicológica enorme, entendeu? Eu pensei também em bispo H3, em dama H3 aqui, para tentar fazer alguma coisa, tá? Mas eu dei o cheque, então o cavalo voltou, e aí eu fiz esse lance aqui, dama F4 e tal. Eu sabia que eu estava ganho, mas tinha que ganhar, né? Eu queria botar meu cavalo em E5 e seguir o plano, né? Aqui ele dá um ataque, eu não tive muito mais o que fazer. Se bem que aqui, cara, eu poderia... Claro, eu posso tomar e ficar bem melhor, né? Trocar uma torre por uma torre, para ele é muito ruim. Foi isso que eu fiz. Eu fui para simplificação, tomei o bispo. Agora eu tô vendo que torre F7 seguido de cavalo G5. Torre F7 seguido de cavalo G5. Se bem que ele poderia tomar aqui, ele ia simplificar, Eu voltei, troquei, ele pegou. E agora cavalo E5, que já é um duplo, né? Ninguém está segurando esse cavalo. E a torre está sendo atacada aqui. Ele toma, eu dou o cheque aqui. Ele cobre de cavalo. E aqui minha torre finalmente entra. Olha que essa torre está desde daquela jogada lá. Ele tem, cara, par de bispos, um cavalo e uma torre, né? Que é 3, 6, 9. 9 mais 5, 14. Eu tenho dama 9 com 5, 14 também. Mas repare como é muito mais fácil de jogar com uma torre e uma dama, entendeu? Eu só tenho uma dama, né? Exercendo uma forte influência aqui e tal. Uma torre também muito poderosa, entendeu? Já praticamente ganhando o bispo aqui. Então ele sai. Eu ganho o bispo, entendeu? E aqui ele está muito perdido, sem contar os peões, né? Ele tem um peão isolado, esse peão isolado e esse peão isolado. Eu tenho 2, 3 peões aqui numa ilha, 2 peões numa ilha, sendo que esse aqui, ó, né? Se simplificar tudo num final, ele já é um peão passado. Esse peão aqui é o peão mais fraco que eu tenho, que é um peão isolado, mas ele segura uma casa importante, ele evita que o peão dele avance, entendeu? Olha que esse peão sobreviveu, porque esse bispo aqui, ele tá mirando nesse peão há mó tempão e não conseguiu nada, né? Então ele vem com o rei, torre B8, primeiro lance da máquina atacando o bispo mesmo. E aqui, cara, eu tô forçando o erro dele, tô dando porrada em todo mundo para forçar o erro dele, que é muito difícil. Até o mate de bispo e cavalo, que eu aprendi a duras penas, tive que estudar pra caramba. Quando você vai, é um mate complicado, demora pra cacete para você conseguir matar o rei adversário. E assim, você... Caramba, aqui eu tô com 3 minutos, ele tá com 19,6 aqui.
Aí ele já faz esse lance meio que no desespero. Eu simplesmente cravo tudo. É um lance muito bonito, né? Porque é um duplo, né? Mas é muito fácil de cravar que a situação do rei dele está muito exposta, né? Ele faz esse para segurar. Eu pensei realmente, né, na jogada torre H8 aqui, mas aí ele estava se fechando todo, ele tinha 6 segundos. Eu simplesmente joguei D5 aqui, né, para abrir de vez Primeiro que eu quero é como se fosse um ataque da minoria, eu quero me livrar da minha debilidade e quero tirar esse peão que está segurando as coisas, né? Veja como esse peão ele está cravado, o cavalo dele está cravado, é por isso que minha dama não aconteceu nada. E aqui sutilmente ele sai, né? Ele tá sem situação nenhuma. Eu simplesmente tomo o cavalo dele. Quando ele sobe, eu tomo. Eu estava com 2 minutos e 22, ele com 1,6. E aqui, obviamente, o lance esgotou-se, né? Mas aqui, cara, ele vai ter que entregar a torre, porque agora se eu tô vislumbrando com facilidade, eu tenho um mate aqui, né? Essa torre aqui controla todas as casas. Eu tenho um matezinho aqui, o famoso mate do corredor, né? E eu tenho um peão também passado e apoiado e protegido, né? Ele que era uma fraqueza, acabou que no final, no troca-troca de pancada em força. Enquanto que a torre dele não tem jogo, né? Tem uma estrutura bem sólida aqui. Esse peão não vai a nada, esse peão também não vai a lugar nenhum. E esse bicho também quebrando pedra, né? Então tá tudo em casa. Foi uma partida e tanto. E é isso. Valeu, muito obrigado.